Mas agora, com previsão do tempo para esse fim de semana, o primeiro da primavera, a estação começou gelada no sul e sudeste do Brasil. É o destaque da nossa conversa com a porta-voz da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Oi, Maria Clara, tudo bem? Bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Quanto tempo que a gente não se fala aqui, né, Carol? Pois é, um prazer te receber mais uma vez, viu, Maria Clara? E já de olho no que está acontecendo nesse começo de primavera. Temos até as imagens de São Paulo, Maria Clara. O sol está aparecendo, está brilhando, mas aí a gente pensa, poxa, está esquentando em São Paulo. Não está quente, não. Nesse momento, olha, termômetros marcam 18 graus. O que a gente pode dizer até que esquentou um pouquinho em relação ao começo dessa semana. Ficou muito gelado, não só em São Paulo, como falávamos, toda a região sudeste, sul do Brasil, então, teve até geada nas serras gaúcha e catarinense. O que explica, Maria Clara, esse período tão gelado? Em setembro passado de 2024, tínhamos uma onda de calor. Foi, inclusive, o setembro mais quente desde o início dos registros meteorológicos aqui no Brasil. O que teve de tão diferente entre os anos, hein? Olha, Carol, o principal fator, né, que está contribuindo para essas temperaturas baixas, aliás, abaixo da média, inclusive desde o inverno, né, que há muito tempo a gente não via um inverno com vários dias de temperaturas baixas, o que tem contribuído principalmente é a condição das águas dos oceanos. Neste ano nós tínhamos o Oceano Pacífico mais resfriado, águas do Atlântico também mais resfriadas, ainda levemente acima da média, mas mais resfriadas do que nos anos anteriores. E isso acabou permitindo o avanço das frentes frias e das massas de ar frio que acompanham estes sistemas. Então, as frentes frias e as massas de ar frio avançaram de maneira mais continental. Por isso que nós tivemos um inverno com cara de inverno, que há muito tempo a gente não via. Os extremos não foram tão significativos, né? Os extremos das ondas de frio não foram tão intensos, foram de curta duração. E, no geral, os dias tiveram uma média de temperatura mais baixa do que o normal. Então, foi aquele frio com cara de inverno por vários dias seguidos ao longo de todos os meses de inverno. E a primavera, como é uma estação de transição, ela ainda carrega características tanto do inverno como do verão da próxima estação. Então é normal que a gente tenha dias ainda com temperaturas mais baixas, outros dias com temperaturas mais elevadas. A primavera, ela é meio temperamental, assim, Carol. E foi o início aí de estação, Maria Clara, também marcado por chuva intensa. Primeiro, ainda falando das temperaturas, temos aqui as máximas previstas para hoje. A gente só vai colocar em tela para ilustrar aqui a nossa conversa. Teremos no Rio de Janeiro temperatura amena, 25 graus. São Paulo com 26, portanto, temperatura subindo um pouco mais hoje na capital paulista. Em Curitiba, máxima de 19. Em Florianópolis também, máxima de 19 graus. E temos também como é que fica o tempo hoje. Onde é que o sol aparece, onde é que vai chover. Olha só, nas áreas em amarelo do mapa, sol predominando, nas áreas em verde tem previsão de chuva. Porque, Maria Clara, na segunda-feira tivemos, por exemplo, em São Paulo, um temporal. O tempo também virou no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Na região sul também acompanhamos essa chuva. O avanço dessa frente fria por lá começou lá pela região sul, também provocando essa chuva intensa. Hoje, quando a gente observa esse mapa, Maria Clara, onde é que as pancadas serão mais fortes? Olha, região sul do Brasil, tá, Carol? Principalmente ali Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do estado do Paraná. Já nestes próximos dias, pegando a partir do final de semana, seguindo até metade, pelo menos, da semana que vem. Mas estas instabilidades têm pouca chance de atingir regiões como o sudeste e o centro-oeste do Brasil ao longo dos próximos dias. Elas ficam ali mais concentradas nos 3 estados da região sul do país. Se a chuva fica concentrada lá na região sul, aqui para o sudeste e o centro-oeste, o que é destaque é a temperatura mais elevada, já que a frente fria não consegue subir, não consegue chegar até São Paulo, Rio de Janeiro, a tendência é de temperaturas que vão ficando cada vez mais altas, mais elevadas, como a gente viu aí no mapa, temperaturas já chegando a 26 graus, podendo ficar até mais altas do que esses 26 no início da próxima semana e já com uma cara aí de estação mais quente, né, de primavera, caminhando aí para um verão, final de ano com temperaturas mais elevadas. Então, se a chuva não avança, a temperatura sobe entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Inclusive, a gente tem a ilustração dessa frente fria que vai avançar lá pela região sul, Maria Clara. A gente pode falar de uma
condição de bloqueio atmosférico no sudeste e centro-oeste nos próximos dias? Podemos esperar alguma onda de calor por aí? Só para pontuar aqui, é justamente a imagem que a gente acompanha, né? Essa frente fria provocando chuva já hoje lá no Rio Grande do Sul. Maria Clara nos conta, é chuva forte por lá. Depois, no domingo, as instabilidades avançando pela região sul. Essas manchas em azul indicam justamente o volume acumulado de chuva nesses próximos 2 dias. E Maria Clara, essa chuva, como você nos contava, não tende a avançar pelo sudeste, ali no centro-oeste, no máximo, até parte do Mato Grosso do Sul. É aquela condição de bloqueio atmosférico. Estamos aguardando, para quem gosta de calor, como eu, a próxima onda de altas temperaturas. Seria o caso? Olha, ainda não dá para classificar, tá, Carol, como bloqueio atmosférico, ainda está um pouco cedo, mas a gente tem aí um período com temperaturas mais elevadas e que vai persistir até pelo menos o dia 10 do mês de outubro. A gente tem um início aí de mês de outubro com temperaturas mais elevadas e pouca chuva entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Ainda está cedo para classificar como bloqueio, mas o que dá para dizer é que a temperatura deve subir sim. As chuvas não vão avançar aqui para o sudeste, para o centro-oeste, e na maior parte do centro-oeste, na verdade. Mas o que vale chamar a atenção, Carol, é que a gente viu ali no mapa que algumas áreas de Mato Grosso do Sul têm condições para pancadas de chuva. Essa chuva pode vir com temporais, então com rajadas de vento, com trovoadas, com granizo. É típico desta época do ano nesse tipo de tempestades. E como a temperatura acaba subindo um pouco mais, esse choque aí da umidade, da massa de ar mais frio com estas áreas que têm temperaturas mais elevadas, acaba favorecendo essas chuvas mais intensas. Então tem esse alerta, inclusive a gente viu, né, agora há pouco, a Gabi comentando sobre o alerta lá no Rio Grande do Sul, que vai começar a ser testado. Essa chuva, ela tem potencial para vir de forte intensidade, então é uma época assim, que é válido a gente fazer esse teste, porque é uma condição que vai se aproximar ali ao alerta da Defesa Civil. Então é bastante importante o pessoal ficar atento aí a essas notificações da Defesa Civil, até mesmo porque a gente tem esse potencial. E no caso do Centro-Oeste também, inevitavelmente falamos sobre os baixos índices de umidade, né, Maria Clara, que seguem preocupando. Agora a tendência para os próximos meses é de uma melhora devido às condições da primavera. Exatamente, Carol. A gente deve ter a umidade relativa do ar aumentando, né, em áreas do sudeste e do centro-oeste do Brasil no decorrer dos próximos meses. Os corredores de umidade que chegam da região norte do país, então eles já começam a ficar mais posicionados ali na região do Brasil Central, trazendo um pouco mais de umidade, melhorando a qualidade do ar, que várias regiões aí tiveram índices muito baixos de umidade. Goiás, com valores abaixo de 12% em vários dias durante o inverno, principalmente ali em agosto. Interior do estado de São Paulo também, região do Triângulo Mineiro, tivemos vários dias com umidade abaixo de 12%, que é considerado situação de emergência para o tempo seco, e tivemos também o aumento do número de queimadas justamente pela falta de chuva no final do inverno. Essa condição de solo mais seco, dias mais ventosos e essa temperatura que ficou muito elevada no centro-oeste nos últimos dias, acabou favorecendo aí essa propagação de novos focos de queimadas. Agora, para o decorrer da primavera, especialmente a partir da segunda metade do mês de outubro, esses focos já devem ser controlados, porque a umidade volta, tem mais chance de chuvas isoladas, e isso ajuda a controlar tanto os focos de queimada quanto a concentração de poluentes na atmosfera. Carol. Maria Clara Sasaki, ela é porta-voz da Tempo OK, conversando conosco sobre o que podemos esperar da nova estação. Primeiro fim de semana da primavera. Maria Clara, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço e até a próxima.